o Consultório Psicológico está de volta com novos episódios. Vamos aprender sobre os novos temas voltados para a saúde mental. E dessa vez, além do áudio, nós também estamos em vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode ativar as notificações e vai ter acesso a outros episódios do Consultório Psicológico e também a outros programas produzidos pela nossa equipe de jornalismo. Nesse momento de isolamento, as pessoas têm encontrado grandes desafios e dificuldades de manter o equilíbrio, de ficar bem mentalmente, estando distante das pessoas. Sobre isso, sobre como manter essa saúde mental em dias, nós vamos conversar hoje com a psicóloga Marli Portugal, que já está aqui conosco. Marli, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Luciana. É um prazer estar de volta, né? Fazia tempo que a gente não se falava, né? Agora mesmo à distância a gente pode aí, graças a Deus, continuar então passando informações benéficas, né, às pessoas. Com certeza. E a Marli falou um ponto interessante para você que está nos acompanhando, está vendo esse cenário meio diferente, é que nós estamos seguindo as regras de isolamento social e por isso nós estamos fazendo essa entrevista por meio de videoconferência. Marli, a pandemia tem afetado as pessoas. De que forma isso tem acontecido? As pessoas estão, neste momento de pandemia, cada vez mais, Luciana, desenvolvendo crises de ansiedade. Então, ansiedade é algo assim que já vinha, a gente já tem visto em nosso consultório, né? Muita essa queixa, recebido muita queixa de pessoas com ansiedade. Porém, agora, na fase da pandemia, está assim estourando, assim, sabe? As pessoas estão muito, mas muito ansiosas. As pessoas estão tendo ataques de pânico e, infelizmente, a gente está vendo o quadro também de suicídio, né? Chefes de famílias estão se suicidando. E segundo a OMS, a depressão está aumentando assim assustadoramente. Nós vamos falar um pouco mais sobre a depressão, mas antes um pouquinho, tem algo que a gente estava acostumado, principalmente quem mora nas grandes cidades, no nosso dia a dia, que é a questão do estresse. Do estresse no trânsito, no trabalho, em casa. Só que agora parece que isso tem se acentuado mais. Como que eu posso lidar com esse sentimento, Marli, a fim de evitar possíveis traumas futuros? Uhum. Olha, é fugindo mesmo, sabe, Luciana, do que tem gerado o estresse. É claro que agora todos nós estamos num contexto que gera o estresse. E o estresse, ele libera um hormônio que se chama cortisol. Esse hormônio, ele acelera as batidas do coração. A pressão fica alta, né? Por isso que as pessoas têm tido aí ataques de pânico, a ansiedade está aumentando. Então, precisa desviar o foco, né? Olhar menos noticiários, procurar se envolver com outras coisas, desenvolver uma rotina dentro do que está vivendo agora, para poder que o cérebro ele fique com menos pensamentos disfuncionais, né? E aí isso pode sim trazer uma melhora, né? Diante do caos que estamos vivendo. Você falou aí da questão do excesso de informações. Hoje, às vezes, é até difícil, né? A gente abre uma rede social e tem uma informação. A gente liga a televisão e tem uma série de informações. Abre o seu notebook e aparece um monte de notícia. Nós somos bombardeados a todo momento. Quais são os perigos? De que forma esse excesso de informação pode prejudicar o nosso cérebro e, por consequência, a nossa saúde mental? Porque assim, ó, infelizmente tem muito fake news também, né? Pessoas gravando vídeos, fazendo montagens que não são reais. Então, quando a gente assiste cenas ou quando a gente ouve, né, relatos de como está, por exemplo, o aumento de mortes, né? Essa mensagem entra em nosso cérebro através, né, quem assiste, porque hoje a gente percebe até pelos jornais, infelizmente, cenas, né, de que a percepção que tem
causa no cérebro como se fosse um pane. Mesmo se for mentira, a mensagem que fica dentro do cérebro é muito negativo. Então, os pensamentos tornam-se disfuncionais, a pessoa passa a ter uma síndrome do pensamento acelerado, e aí desses pensamentos é que vem as emoções, porque a pessoa olha ou ouve, aquilo torna real, mesmo sem ser, mas para a pessoa, para o cérebro, capta a mensagem negativa e aí desencadeia sentimentos de angústia, sentimentos de medo. O medo hoje em dia, Luciana, é uma outra pandemia que está acontecendo internamente nas pessoas, porque as pessoas sentem medo. E o que o medo faz no nosso organismo? Paralisa. Então, quando eu sinto medo, o medo, até certo ponto, ele nos ajuda, é claro. Mas dentro do contexto da pandemia, o medo que as pessoas estão sentindo está paralisando a vida. Ontem, por exemplo, eu faço parte de um projeto que depois eu posso divulgar aqui, Luciana, que chama Ouvido Amigo, foi desenvolvido pela Igreja Adventista. São psicólogos que ali atendem de graça, ouvem as pessoas. E ontem eu ouvi uma pessoa que está de frente, né, na pandemia, uma pessoa da área da saúde, que ele disse: não sou eu, doutora, mas todos estamos amedrontados, paralisa. Então, a pessoa não consegue desenvolver as suas atividades. Então, o que é importante fazer? Desviar o foco, né? Pensar em outras coisas, fazer outras coisas, porque assim é tão interessante, Luciana, porque tá bom, isso é um problema que todos nós estamos vivendo, mas a nossa vida não se resume só nisso. Nós temos família, eu preciso olhar para a realidade. Eu estou me cuidando, eu estou me alimentando, e as pessoas acabam que não conseguem ter essa percepção e só ficam atentos ao ruim, ao que vai morrer, ao que vai morrer. Então, o nível de estresse é muito alto aí. É importante, então, tirar o foco dos números, né, doutora? Não, e aí que a gente deixa claro, não estamos pedindo para ignorar a situação, tem que manter os cuidados, claro, mas a gente precisa mudar essa visão, é muito importante também, até para a gente conseguir ter força para passar toda essa fase, né, Marli? Exatamente. Uma outra questão você falou, nós vamos continuar nossa entrevista, mas vamos aproveitar então esse momento para divulgar esse trabalho que você falou. Muita gente que está nos acompanhando pode estar precisando dessa ajuda, dessa conversa profissional. Como que a pessoa pode entrar em contato com o projeto? Então, o projeto chama Ouvido Amigo, né? É só você digitar lá no Google, né? Assim, o projeto Ouvido Amigo, e aí é uma plataforma que você entra e ali todo momento vai ter um profissional de psicologia para te ouvir. Não é um tratamento que a gente oferece ali. Ali é mais para apagar o fogo mesmo, sabe? Então, para a pessoa tá desesperada, às vezes eu atendo pessoas que estão tendo ataque de pânico, estão com pensamento de querer se matar porque acha que não vai conseguir. Então, ali a gente ouve, a pessoa desabafa, a gente, claro, dá orientação também. Então, gente, procure, é um projeto aqui, e, assim, acho que no campo, né, no território do Brasil, ele é estendido. Então, qualquer pessoa pode entrar e terá ali um profissional à sua espera, né, para poder te ouvir. O site para você acessar esse projeto vai estar aparecendo aqui logo abaixo, mas para você já anotar é ouvidoamigo.unb.org.br. Então, ouvidoamigo.unb.org.br, e você pode então ter acesso a esse bate-papo, a essa conversa que com certeza vai ajudar e já tem ajudado muitas pessoas. Vamos falar agora, Marli, sobre um grupo que tem sofrido um pouco mais, acredito eu, neste momento. Nós sabemos que os idosos e pessoas de riscos, elas acabam sendo mais monitoradas, exige-se que elas fiquem mais tempo em casa. Muitos idosos, por exemplo, estão sozinhos em casa e sentem a falta do afeto, do convívio com a família. Como que a gente, mesmo à distância, pode lidar, aconselhar, conversar com essas pessoas de forma a evitar que eles fiquem depressivos ou desenvolvam outras síndromes, outras doenças psicológicas?
Muito bom. A primeira coisa é acolher essas pessoas, porque, queridos, essas pessoas que fazem parte desse grupo são pessoas idosas, né? São pessoas que estão num nível de fragilidade muito grande, né? Então, os familiares, é muito importante manter contato, assim, pela câmera, ou mesmo se for alguém de fora, sempre mostrar um lado positivo. Por exemplo, o idoso, eu tenho atendido mesmo no ouvido amigo, muitos, não, eu só queria ver meu neto, eu estou aqui abandonado. Então, trocar essa palavra de abandono por cuidado. Então, sempre falo, olha, o seu neto, neste momento, ele está se protegendo, está se cuidando para te proteger. Assim que passar tudo isso, vocês vão poder estar juntos, vão poder se abraçar. Mas agora você está se cuidando até para ficar bem e com saúde. Isso é muito importante. Agora, antes disso, independente disso, é acolher o idoso sem julgar, sem ficar dando bronca, deixá-lo falar, né? Ouvir a sua queixa e estender, né? Esse acolhimento. E é claro, o idoso fala, não, mas eu tô só, eu não vou conseguir. Calma, né? É só um momento onde você precisa se cuidar. Então você está de parabéns, porque você está se protegendo. Olha que responsável, né? Que responsabilidade que você está tendo, o seu neto também. E aí sim, os familiares é muito importante, quanto mais puder ter contato pelo WhatsApp, por câmera, agora é o momento, né? E isso até é interessante a gente destacar, né, Marli, que vale para todas as pessoas. A gente está em casa, às vezes sentindo falta dos outros, então vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Vamos utilizar essas ferramentas. Exatamente. Se a gente tem, né? Esse é o momento que a gente precisa. É a ferramenta que a gente tem. Então, ouvir, olhar nos olhos, mesmo através da câmera, já ameniza um pouco a questão da saudade. Amenizando a saudade, diminui o nível de angústia, né? Porque as pessoas estão em contato, né? São séries de ações, né? Pequenas ações aos nossos olhos, assim, que fazem uma grande diferença. Marli, outra coisa que tem acontecido, outro assunto delicado que tem acontecido muito nesse momento é que, infelizmente, várias famílias têm perdido seus entes queridos. O luto, a gente já conversou em outros episódios do consultório psicológico sobre como é viver esse luto, sobre as fases que se passa num processo de luto. Mas hoje, algo que tem acentuado mais ainda é o fato de você não poder realizar, por exemplo, o velório. Então, como lidar com o luto num contexto como esse de pandemia, em que não é possível realizar aquele velório e dar o último adeus nessa cerimônia que a gente já estava tão adaptado? Uhum. Olha, realmente é algo assim muito difícil, mas é importante as pessoas entenderem e permitirem, inclusive, viver o luto, né? Lembrar da história que viveu com essa pessoa, né? É, tentar, claro, a gente, como já conversou sobre as fases do luto, pode ser que pelo fato de não poder despedir das pessoas ou estar ali fazendo aquela homenagem para a pessoa, isso pode e é natural que aumente o nível de sofrimento. Mas é importante saber que isso passa, que a pessoa ela não vai ficar bem mesmo. Então assim, porque eu tô assim, então eu tô ficando louco ou louca, né? Eu não vou dar conta. Então, gente, se acolha você com você mesmo. Dê o seu tempo, espere o seu tempo. Vai doer, mas com o tempo isso vai passar. Então, procure mentalizar, principalmente assim nos primeiros dias de perda, né? Depois da perda, lembrar do quanto foi bom ter vivido com essa pessoa. As pessoas podem pensar, mas aí é que vai dar dor. Porque não, porque quando você lembra dos momentos bons, essa lembrança é uma mensagem que entra no seu cérebro e aquela memória, ela desperta uma alegria por ter tido aquela pessoa. Eu gosto muito de dar exemplos, sabe, Lu? Por exemplo, um copo que está pela metade de água. Uma pessoa que é muito negativa, né?
pensamentos muito negativos, ela olha para aquele copo, ela pensa o quê? Mas que desaforo, né? Só está pela metade, eu não vou nem tocar. E não bebe a água, não sacia a sua sede. Mas uma pessoa, né, que tem um pensamento positivo, ela pensa, olha, já está pela metade. Eu vou ver se eu encho mais um pouquinho, ou se não, eu vou beber esse que tanto que já tem aí, porque vai me saciar. Então, é só um exemplo, mas em relação à perda, é assim, não permitir vir muitos pensamentos. Acabou, e eu não pude despedir. E agora? Gente, a pessoa está descansando. A pessoa que morre, acabou para ela o sofrimento. Então, ela não sofre mais. Porém, você continua vivo. Então, você precisa gerenciar as suas emoções. Então, primeira coisa é entender que é natural chorar, perder uma pessoa. Mas aí o tempo vai passando, comece então a mentalizar o que você viveu com essa pessoa, para sentir então esperança, né? De rever essa pessoa, as pessoas cristãs que acreditam na volta de Jesus, sabe que tem a esperança de rever, a Bíblia revela isso. Então, isso traz esperança e aí ajuda a passar por isso. Porque senão, Luciana, se a pessoa fica só focado e ela se isola porque sente muita angústia, a angústia leva ao isolamento. Aí essa pessoa, fatalmente, ela vai ter depressão e ela pode chegar a óbito também de tamanha tristeza. Então, e outra coisa, grupo de apoio, familiares, a família tem que estar junto, precisa passar junto essa fase, né? Não deixar uma pessoa muito sozinha. É muito importante, então, nesse período de isolamento, a gente arrumar formas de não se isolar totalmente, né? É importante que a gente esteja em contato, em conexão com as outras pessoas para que a gente fique bem. E aí eu quero convidar você que está aqui nos acompanhando a ir lá no nosso site, radionasp.com.br, e você pode acessar ali a aba do consultório psicológico e ter acesso, inclusive, a esse podcast que nós falamos sobre as fases do luto e como passar por esse momento. Com certeza é um material que pode te ajudar muito. Agora, Marli, vamos falar sobre dicas, né? Nós estamos chegando no final da nossa entrevista e vamos dar dicas para as pessoas como que eu, estando em casa agora, posso lidar no meu dia a dia, que hábitos eu posso desenvolver para evitar ficar estressada ou evitar ficar aí com medo depressivo. Muito bem. Olha, é importante agora entender que a gente está numa uma nova maneira, né? Assim, a gente sai, todo mundo saiu da sua rotina. Então, tem que implementar uma nova rotina dentro desse quadro. Então, reunir a família, por exemplo, e conversar o que a gente vai fazer e delegar e assim e colocar horários, né? Se de manhã vão levantar, vão fazer exercício. É muito bom conversar, combinar isso com a família. E agora, o que é importante fazer para não ter o estresse, não chegar a um estado de ter crise de ansiedade e nem chegar à depressão? Importante demais, queridos. Praticar exercício. Não pode ir para academia, fazer em casa. Metas pequenas. Ah, então tenho que caminhar não sei quantos quilômetros. Não, porque não vai conseguir. Metas pequenas. Então vamos caminhar alguns metros. Vamos dar uma caminhadinha em volta da casa. Comece, porque aí você consegue, o cérebro, ele vai interpretar que você pode. E aí você vai sentir ânimo e vai continuar, né? Vai aumentando cada vez mais. Então, exercício. Precisa, gente, ter uma alimentação o máximo que puder saudável. E aí até seguir assim uma dieta, porque, queridos, estamos em casa. A ansiedade, o nível da ansiedade é alto, imagina o tempo todo e deixar, fica beliscando a comer mais. Então, tem que se ajudar. Então, o que faça um cardápio, peça de toda a família, um cardápio o mais possível, alimentação importante, ter com a família um jogo pode brincar, brincadeiras antigas, sabe? Que as pessoas nem hoje pensam mais, mas é tão saudável, de pega-pega,
jogos de quebra. Isso vai unir. Eu tenho até pensado assim, ó, esse vírus é um vírus que mata, mas ele ensina muito a como viver. No mínimo, nós vamos sair da pandemia muito mais higiênicos. Nunca se lavou as mãos quanto hoje, né? A gente vai aprender a estar com a família. A gente vai aprender a sentar em volta da mesa, olhos. Então, gente, aproveite, mas então exercício, uma boa alimentação, faça uma programação, não deixe a sua mente solta, porque quando fica solta que eu falo assim, não ter mesmo, aí a gente pode ficar presos a pensamentos racionais, crises de ansiedade. São dicas importantes para você seguir e com certeza manter aí sua saúde em dia, não só sua, como da sua família. Maria, a gente está chegando já ao final da nossa entrevista e eu vou pedir então para você, como profissional, o que nós mais estamos precisando hoje são mensagens de esperança, que motive. A gente, lógico, é importante fazer a nossa parte, de ficar em casa quando necessário, se precisar sair, de se cuidar. Mas qual a mensagem você, como profissional, como psicóloga, deixa para as pessoas nesse momento tão difícil em que às vezes a esperança parece que vai minguando e acabando? Então, a mensagem para vocês e para mim também é a gente refletir sobre o tempo. O tempo, ele passa. E ele não está nem aí se eu estou lidando bem ou não. O tempo passa. Só que, gente, com o tempo vão-se as angústias, né? Vão-se os desesperos, as desesperanças. E com o tempo vem o quê? Experiência de vida, maturidade. Então, conecte-se nisso. O tempo está passando. Nós não estamos presos a esta fase. Está passando. E quando tudo passar, você vai ter uma experiência muito rica, muito forte de vida, porque você sobreviveu a uma pandemia. Então, calma, calma, espere, o tempo vai passar. Muito obrigada, Marli. Muito bem-vinda mais uma vez de volta. A gente vai continuar. Eu lembro a você que está nos acompanhando que agora, todas as sextas-feiras, vai ter um novo episódio do Consultório Psicológico na nossa página, no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Terminando de assistir aqui esse vídeo, você pode ir lá se inscrever e ainda ativar as notificações. Assim, toda sexta-feira vai aí mostrar para você que tem um novo episódio do Consultório Psicológico, assim como os outros dias da semana, nos outros conteúdos que nós estamos produzindo também. Marli, obrigada pela sua participação, com certeza foram dicas muito importantes para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você de novo e estar com este povo, né, que nos ouve. Foi um prazer. A você que nos acompanhou, muito obrigada e até o próximo Consultório Psicológico.